da alienação parental. Aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31, ele vai dizer assim, olha, ele faz uma lista de elementos disfóricos, de elementos ruins. Ele diz assim, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia seja tirado de entre vós. Antes, versículo 32 diz, antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É claro que o escritor aos Hebreus, possivelmente seja Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, e o escritor de Efésios, que é o apóstolo Paulo, seguramente, é claro que ele está tratando aqui de problemas grupais, de situações conflituosas entre grupos na igreja, na sociedade, mais especificamente aqui dos cristãos. Então, quando se trata de convivência conjugal, é importante que se aprendam a conviver conjugalmente. Consequentemente, se aprender a viver bem conjugalmente, saber se relacionar, os filhos que são frutos desse relacionamento também vão viver bem nesse ambiente. Mas para que esse ambiente seja saudável, seja bom, não aconteça momentos de alienação parental, é importante que haja isso que Paulo está dizendo aqui, olha, ele diz, todos sejam uns para com os outros benignos. A benignidade, ela é tolerante, a pessoa benigno, ela tem um pouco de diferença do bondoso. O bondoso, normalmente, ele é um mestre, que ele, ao mesmo tempo que ele ensina, ele corrige. A benignidade abraça, ela é mais permissiva, ela está mais para abraçar do que para cobrar. E aí, ele vai dizer aqui, sejam uns para com os outros benignos. Se você tiver benignidade com aqueles que estão debaixo do mesmo teto, consequentemente, você vai aprender também a perdoar, porque a benignidade, ela gera ambiente, ela gera um clima de perdão, de convivência. E aí o Paulo, depois dessa oração intercalada aqui, olha, desses elementos, eu diria aqui que você pode adjetivar as pessoas como amargurado, como iracundo, como colérico, enfim, como blasfêmico, como malicioso. Você pode rotular as pessoas dentro do próprio lar, dentro desses elementos aqui que Paulo fala. Interessante que ele vai falando isso de forma graduada. Isso não está aqui por um acaso. O Paulo não escreveu esse aqui de alegre, ele escreveu com uma revelação profunda do Espírito. Toda amargura, ela gera um ambiente de ira. Se uma pessoa estiver amargurado, ele vai criar um ambiente de ira. Os filhos vão conviver no meio desse ambiente iracundo. É lógico que se ele manter entre a mágoa e a ira, ele vai criar a famosa cólera e vai gerar aí a famosa gritaria que o apóstolo está dizendo. Já viu que tem casa que é uma gritaria, um não tem educação com o outro, grita, a mulher grita com o marido, falta com fineza um com o outro, não existe ética e dizem muitos palavrões. Aqui está um exemplo, né? A gritaria. E aí, quando você passa pela amargura, a ira, a cólera e se torna mal educado, gritão, antiético, você vai gerar um ambiente também de blasfêmia. Um ambiente desse cria pessoas com problemas psicológicos e às vezes até psicopatas, né, nesse ambiente. E aí o texto já é categórico aqui. Aí o texto vai dizer, sejam tirados de entre vós. Aí ele diz, pode ver que ele depois da blasfêmia aqui, ele vai usar um advérbio de intensidade e diz assim, ó, toda malícia, porque esses elementos ruins geraram aqui um ambiente malicioso, pernicioso, complicado. Aí o apóstolo diz, toda malícia seja tirado dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Você quer ser abençoado? Perdoa. O perdão é coisa de gente grande, de gente que tem moral, de pessoas
de equilíbrio, pessoas sóbrias. Os medíocres, eles não conseguem perdoar. Os medíocres, eles guardam mágoas, se tornam iracundos, vivem amargurados. Mas as pessoas sóbrias, as pessoas nobres, as pessoas grandes do ponto de vista espiritual, aprendem a perdoar. Lembrando que o escritor aos Hebreus nos dá uma lição interessante. Ele diz aqui que se você viver amargurado no ambiente da igreja, no ambiente da empresa ou no ambiente da casa, do lar, você pode cortar a graça que jorra de você para a pessoa. Olha o que ele diz aí em Hebreus 12 e 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Além das pessoas ficarem privadas da graça de Deus, quando um amargurado está no meio, ela também pode criar raízes de amargura. Sabia a diferença entre mágoa e amargura? A mágoa é como se fosse uma mancha. A mágoa, você tem uma mancha ali, se ninguém bater nessa mancha, não vai doer, você não vai sentir nada. Mas se alguém bater nessa mancha, você vai sentir dor. Diferentemente da amargura, enquanto que a mágoa é passiva, a amargura é reativa. Então a amargura, ela torna você doente, é como se fosse um câncer que lança raízes, porque a amargura, ela é reativa, ela lança raízes e ela vai contaminando, é isso que o texto diz. E muitos se contaminam. E outra coisa, a pessoa amargurada no ambiente, ele perturba os outros. Quem sabe você está perturbando a sua esposa. Quem sabe você é uma pedra de atropeço dentro de casa a perturbar a esposa, né? Quem sabe com a sua cachaça, com a sua catinga de cigarro, com o seu alcoolismo, eu sei lá qual o problema. Ou quem sabe você, mulher, perturba o seu marido com a sua... É pior do que uma goteira dentro de casa, né? Já viu falar do sábio escritor, fala da goteira. A mulher rixosa é pior do que uma goteira, né? Aquele barulho a noite inteira, não tem cristão que aguenta aquele negócio batendo a noite inteira. Mude de comportamento e não perturbe o ambiente, porque o texto diz que a raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos são contaminados. Quantos lares que os filhos são contaminados? E aí que vai entrar aí a famosa alienação parental. O que é alienação parental? É quando um dos cônjuges desconstrói a imagem do pai ou da mãe na mente, no coração do filho. Principalmente na infância, aquela disputa, o pai quer a prioridade do filho, não vive bem com a mãe, quer que o filho apoie ele, ou vice-versa, a mãe assegura o filho para ela e põe o filho contra o pai. Isso é a famosa alienação parental. Se você é um alienador parental, você pode incorrer em crime, e é importante pensar isso. Assim como nós temos códigos de ética que regem nossas vidas, nós temos leis, as leis que nos regem. Importante lembrar que no Brasil existem 20 milhões de filhos de pais separados. Preste atenção, no Brasil existem 20 milhões de filhos de pais separados. Detalhe, 80% deles sofrem ou já sofreram a alienação parental. Cuidado, não tire a imagem do pai do coração e da mente do filho, principalmente do adolescente, da criança. Não faça isso, isso é crime. E além disso, você está sendo injusto. Isso serve para a mãe, que às vezes tem facilidade de comprar o coração do filho e fazer com que o filho rechace a mãe, ou vice-versa. Qualquer um que estiver cometendo isso está nessa porcentagem aqui de 80% de filhos que sofrem a alienação parental. Isso quer dizer que existe uma porcentagem altíssima de casais que não estavam preparados para casar e nem estavam preparados para se separarem. Tem casais que têm a infelicidade de se separar, mas usam o bom senso e o equilíbrio e não ferem as crianças com essa questão da alienação parental. Quais são os males advindos da alienação parental? Uma das coisas que acontece muito no Brasil, isso não é só no Brasil, no mundo também, é a depressão. A depressão é um negócio complexo. Muitos filhos de ambiente de guerra, de combates conjugais, eles sofrem depressão e por isso
às vezes por serem deprimidos, têm dificuldade nas suas vidas emocionais, familiares, profissional e etc. Outra coisa que acontece com filhos de casais separados é o bloqueio no aprendizado escolar, né? Ele passa a ter déficit de atenção e aí fica bloqueado, precisa de tratamento, de acompanhamento com psicólogo, para que essa criança se desenvolva e tenha suas faculdades mentais saudáveis e consiga desenvolver uma vida intelectual normal, né? Então, o bloqueio no aprendizado é um problema, principalmente no meio escolar. Outra coisa que acontece com os que sofrem alienação parental é o afastamento do ambiente familiar, o afastamento da família, em especial dos seus genitores. Ele se afasta, porque quando ele não quer agradar nem o pai e nem a mãe, porque se ele abraça a mãe, o pai fica triste ou brabo. Se ele abraça o pai, a mãe fica bicuda e às vezes boicota ele em alguns privilégios no lar. E aí o que ele faz? Ele se afasta. Existe a explicação para muitos jovens que, quando chegam à maioridade, escolhem morar sozinho. Vai morar em apartamentos, loca um apartamento e leva a sua vida sozinho, porque ele já tem problemas de alienação parental dentro de casa. Outro elemento que agridem os que sofrem alienação parental é o uso das drogas. A angústia, a depressão leva eles a tentar desafogar, a tentar buscar subterfúgio nas drogas. E aí não falta os filhos do diabo que estão aí vendendo drogas, traficando drogas e drogados que levam outros a usarem drogas. E aí você sabe no que dá, né? Aí uma família destruída, mãe chorando, pai chorando, filhos nas drogas e, consequentemente, as drogas traz outras coisas, traz crimes de prostituição, traz crimes de roubo, e, enfim, ele pode entrar pelo campo da meliência, ser um meliante aí, ou, sei lá, um delinquente aí pelas ruas, leva a esse caminho. Tendência ao alcoolismo, as pessoas que sofrem com problema em casa. Lógico, isso não é regra. Existem pais que eles, por natureza, são dados ao alcoolismo, bebem dentro de casa, pai e mãe, e os filhos aprendem. Outra coisa que também está na sequência é a tendência de prostituição. E essa prostituição aqui, ela é lato sensu. Não é prostituição no sentido da menina ter um caso com um garoto, aí com um namorado, ou coisa parecida. É a prostituição no sentido de promiscuir a vida mesmo, tanto na intensidade do que se pratica no sexo com qualquer pessoa, ou também ao homossexualismo. Muitos se embrenham no homossexualismo por causa do ambiente do lar. Isso não é fala minha, isso é pesquisa. No mundo da educação a gente vai aprender isso. E por último, a indiferença aos valores convencionados, aqueles valores que regem o lar, que regem a família, que regem a sociedade. Normalmente, essas pessoas que sofrem a alienação parental, elas desobedecem esses valores que nós estamos falando aqui, os valores convencionados. Aqueles valores que regem a família, que regem a sociedade, eles passam a pisar nesses valores e arruinar as suas situações. Essa desconstrução familiar que acontece entre pais e filhos, é bom lembrar que muitas igrejas, em muitos lugares faz falta os seminários de jovens, adolescentes, para casais. Quando esses trabalhos eles são suprimidos da igreja, as famílias crescem com problemas. E aqui explica muito por que os adolescentes vão chegando na adolescência, vão se afastando da igreja, porque os pais não estão preparados nem para formar esses adolescentes, como dirá para mantê-los na fé. Então precisa de um trabalho constante da igreja para que esses filhos não sejam ultrajados pelo Satanás, que o inimigo não roube eles da casa do Senhor. Chega no período mais áureo da sua vida, na beleza da sua existência, na sua robustez, eles abandonam a Jesus, vão beber